Os quatro Evangelhos. Mateus, capítulo 24, versículos 29 a 31. Marcos, capítulo 13, versículos 24 a 27. E Lucas, capítulo 21, versículos 25 a 28. Predição dos acontecimentos de ordem física e de ordem moral que precederão o advento de Jesus em todo o seu esplendor espiritual e predição desse advento. Mateus. Logo depois da tribulação desses dias, o sol se escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do céu e as virtudes dos céus se abalarão. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra gemerão e chorarão, e verão o Filho do Homem vir sobre as nuvens do céu, com grande poder e majestade. E ele enviará seus anjos, que farão ouvir a voz retumbante de suas trombetas, e reunirão dos quatro ventos, de um extremo ao outro dos céus, os seus eleitos. Marcos. Mas, nesses dias, após toda a tribulação, o sol se escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do céu e as virtudes que nos céus estão se abalarão. Ver-se-á então o Filho do Homem vindo nas nuvens com grande poder e glória, e ele enviará seus anjos a reunir seus eleitos dos quatro ventos, do extremo da terra ao extremo do céu. Lucas. E haverá sinais no sol, na lua, nas estrelas e na terra, consternação das nações aturdidas pela confusão em que as porá o bramir tumultuoso do mar e das ondas. Mirrarão de terror os homens na expectação das coisas que sobrevirão ao mundo todo, pois as virtudes do céu se abalarão. Ver-se-á então o Filho do Homem vir sobre uma nuvem com grande poder e majestade. Quando, porém, estas coisas começarem a suceder, erguei a cabeça e olhai para o alto, pois que se aproxima a vossa redenção. Por essas palavras de Mateus 29, Marcos 24 e 25 e Lucas 25 e 26, deu Jesus, veladamente, um novo aviso dos acontecimentos de ordem física e de ordem moral que hão de suceder, até ao momento em que o reinado de Deus se achará implantado em todos os corações. No tocante à ordem física, aludia às revoluções parciais e sucessivas que ocasionarão a transformação do vosso planeta. Nada, entretanto, se produzirá bruscamente em a natureza. Assim como os séculos transcorridos vos trouxeram onde vos achais, também muitos séculos hão de transcorrer antes que atinjais o ponto que vos está predito e prometido. O globo terreno, que como todos saiu dos fluidos incandescentes e impuros, isto é, carregado de substâncias destinadas à matéria, tem que, despojado de todos os princípios materiais, imergir nos fluidos puros. A fim de lá chegar, tem que seguir, quanto à decomposição da matéria, a mesma progressão que seguiu para sua composição. Antes, porém,
já tereis passado por imensa modificação, porquanto, para atingirdes a pureza, haveis de passar vós por todos os progressos físicos e morais, e o vosso planeta por todos os progressos físicos. Esses progressos se efetuarão parcialmente, por crises preparatórias. Renovar-se-ão as raças humanas pela encarnação de espíritos mais bem preparados. Renovar-se-ão as condições materiais da Terra pela destruição dos princípios primitivos e pelo surto gradual de outros. Do mesmo modo que até aos vossos dias os habitantes do mundo terreno se desenvolveram à medida que ele se ia preparando para lhe suprir as necessidades e sofria as transformações necessárias, a Terra atual será igualmente posta em condições de se apropriar às necessidades dos espíritos purificados, que voltarão a habitá-la, quando aquelas necessidades houverem sofrido as modificações progressivas por que devem passar. O globo terráqueo oferecerá então condições diferentes de vida para a humanidade, e ao mesmo tempo diferentes serão em diversos pontos da sua superfície as condições de seus habitantes no que respeita ao invólucro humano. A diferença dessas condições decorrerá do adiantamento moral e intelectual dos espíritos e corresponderá às porções modificadas do planeta. É o que se verifica em todos os orbes. Qualquer que seja o grau de adiantamento dos espíritos, uns há mais adiantados do que outros e que auxiliam o progresso dos que lhes são inferiores. As condições obedecem à relatividade do grau de adiantamento. Observando as diversas raças que atualmente povoam a Terra, se bem as condições físicas ainda sejam materiais para todos, deparar-se-vos-á uma imagem fiel da situação descrita na distância que separa, por exemplo, o selvagem da Oceania, os esquimós, do homem da Europa civilizada. Este, prosseguindo na sua marcha regular pela via do progresso, será o primeiro a entrar nas novas fases. No curso dos acontecimentos planetários, progressivos e sucessivos, as essências espirituais, ainda não suficientemente adiantadas, apenas aptas para o desenvolvimento material, serão afastadas do planeta terreno e substituídas por outras nos meios apropriados a essa substituição. Mas, quando a Terra chegar ao ponto fluídico que terá que atingir, as crises que a levaram a esse ponto terão destruído, em grande parte, as sedes materiais, onde o espírito primitivo se desenvolve. Pouco a pouco, se irá fazendo, paralelamente ao progresso do homem, uma nova classificação na marcha gradual, quanto aos diversos reinos da natureza e quanto à habitação terrena. A alusão, veladamente feita ao escurecimento do Sol, à desaparição da luz da Lua, entende com o fato que se há de verificar de a Terra se ir afastando daqueles dois astros que a iluminam. Quando depor, ela se terá afastado do centro onde ora gravita, e então esplenderá de luz. Com relação aos acontecimentos de ordem moral, as estrelas que cairiam do céu, as virtudes celestes que se abalariam, já se abalaram e começaram a descer para junto de vós, a fim de, segundo o modo de falar figurado de Jesus, fazerem aparecer no céu o sinal do Filho do Homem. Esse sinal é a lei de amor e de caridade que ele personifica.
iluminada pela luz espírita. É a revelação trazida pelo próprio Jesus aos homens, mas explicada e desenvolvida pelo Espírito da Verdade. Essas estrelas, essas virtudes celestes, luzes do Senhor, espíritos protetores dos homens, vos trazem as claridades do céu e as fazem chegar aos vossos olhos. Cada vez em maior número se abalarão essas estrelas, essas virtudes que têm de descer até vós, pois que, quanto mais vos elevardes, tanto mais de vós se aproximam os espíritos elevados e farão luzir aos vossos olhos claridades desconhecidas que neste momento vos ofuscariam. O sinal do Filho do Homem, que segundo a predição de Jesus há de aparecer no céu, é o advento do reinado do amor e da caridade. Dizem os versículos 30 de Mateus, 26 de Marcos e 27 de Lucas. O joio será então completamente separado do trigo. Esse o momento em que, regenerada, a humanidade estará pronta para receber em seu coração o reino do Senhor. Nessa época, sim, é que um só será o pastor, a cujos pés todas as ovelhas se prostrarão, e diante das grandes graças que terão recebido, chorarão tanto de reconhecimento e alegria, como de pesar, por haverem desconhecido a mão paternal que as dirigia. Não esqueçais o sentido figurado das palavras de Jesus. São alegóricas as lágrimas que todas as tribos, todos os povos derramarão. E verão o Filho do Homem vir sobre as nuvens do céu com grande poder, grande majestade e grande glória. Quando tiverem os olhos bastante puros para isso, verão a Jesus em todo o seu fulgor espírita. Vê-lo-ão vir ele, o protetor e governador do vosso planeta, vosso mestre, ao seu reino, preparado para tornar-se um dos reinos do Pai, como habitação de espíritos puros. Toda criatura, seja qual for a região em que habite, está sob os olhos do Senhor. Mateus 31 e Marcos 27. Nenhuma delas pode escapar ao seu olhar penetrante. Não espere nenhum de vós, portanto, fugir à sua justiça. Em chegando o dia da remoção, cada um pagará a sua dívida. Sim, cada um a paga parcialmente, mas alguns há que fazem prestações maiores do que as dos outros. Alguns há que procedem de boa vontade, enquanto outros contam desviar a atenção do credor que os espera. Outros ainda há que, tendo chegado depois de vós, não podem estar no mesmo ponto. A justiça do Senhor fará as contas, e cada um com equidade, cada um, pois receberá de conformidade com os seus méritos e, sobretudo, com a sua boa vontade. Ele enviará seus anjos, que farão ouvir a voz retumbante de suas trombetas, e reunirão dos quatro ventos, de um extremo ao outro dos céus, do extremo da terra ao extremo do céu, os seus escolhidos. Nenhuma intenção especial há nestas palavras de Jesus, que dois dos evangelistas repetiram sob a influência mediúnica. O termo céu, já o sabeis, deve ser entendido como significando o espaço. Mateus fala dos espíritos que, disseminados pelo espaço, têm que habitar a terra. Marcos reúne todas as categorias. Deveis compreender que, quando estiverem percorridas as fases de renovação do vosso planeta, muitos dentre vós se acharão purificados de todas as máculas. Terão, conseguintemente, despido as velhas roupas e aguardarão que praza ao Senhor dar-lhes vestes novas. Outros, ao contrário, atrasados no seu progredir, precisarão passar pelas últimas fases, para acabarem de se purificar
e ainda estarão encarnados por ocasião das últimas revoluções planetárias. Com respeito a esta posição última, é que Marcos fala daquele modo. Não que as renovações se devam operar sobre a matéria viva, mas porque, ao se produzirem as derradeiras crises, muitos dentre vós ainda pisarão o solo em que hoje pisais. Dissemos não que as renovações se devam operar sobre a matéria viva. Isto significa que as mudanças que se hão de realizar no organismo humano não se efetuarão repentinamente no curso das existências materiais. Elas se operarão de forma gradual e sempre por meio das reencarnações, que trarão a cada fase nova uma modificação para melhor e um aligeiramento da matéria humana. Tais modificações, como obra de cada encarnação, só pela reencarnação virão a dar-se. É o progresso da matéria em paralelismo com o do espírito. Em Lucas 28 temos: quando estas coisas começarem a suceder, disse Jesus, erguei a cabeça e olhai para o alto, pois que se aproxima a vossa redenção. A palavra redenção é aqui empregada e deve ser entendida de acordo com o pensamento do Mestre, no sentido de regeneração. Sim, a vossa regeneração está próxima, porquanto, para prepararem o advento do reinado do amor e da caridade, os espíritos protetores dos homens, luzes do Senhor, começaram a descer para o meio de vós. Os Messias, isto é, os enviados especiais, vão suceder-se entre vós, secundados pelos espíritos em missão. Vão suceder-se igualmente, por obra dos tempos e dos séculos, os acontecimentos planetários consequentes ao vosso progresso moral, para o efeito da depuração e da transformação progressiva da Terra. Graças a Deus.